Olá pessoal, vamos começar mais um episódio aqui do Pode Errar, mas não desiste. E antes da gente entrar aqui pelo nosso assunto, vou te pedir já, para você que é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para receber sempre quando entrar um conteúdo novo e deixa o teu like aí para ajudar para que esse conteúdo seja relevante para mais pessoas. No final, quando eu for lembrar vocês de novo, eu também vou pedir para que vocês compartilhem para pessoas que vocês acreditam que faz sentido ter isso na vida delas e que pode ajudar elas no dia a dia. Relembrando um pouquinho da nossa trajetória aqui, o Pode Errar, mas não desiste, ele é um podcast que nasceu para ajudar os profissionais que têm muito talento e que muitas vezes batem de frente numa dificuldade e acabam desistindo da profissão. E a ideia é não desistir, né? A gente pode errar, mas não desiste. E como a gente já falou no outro episódio e a gente vai retomar hoje, todos nós em algum momento a gente errou, mas os profissionais que vêm aqui, que têm uma carreira de sucesso, como o nosso convidado de hoje, eles também erraram. Só que qual é a diferença deles para muitos profissionais? É que eles não desistiram. E hoje eu tenho aqui a oportunidade de participar comigo um grande amigo que está nessa jornada de educação há muitos anos, um cara que gosta muito não só de fazer cabelo, mas também de educar, de dividir o que conhece para todas as pessoas. E aí eu quero trazer para a conversa Leonardo Dúlios, meu amigo, meu brother de caminhada de educação. O Léo, ele é proprietário do salão IB Dúlios, ele é sócio proprietário lá dessa unidade, e ele também é artista, ele é cabeleireiro e educador, como eu falei. Léo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bah, quem ouve de fora, assim, ó, bah, é o cara, né? Mas é, né? Já tem bastante Gostei, gente. gostei, gostei, Gostou? gostei de ouvir, gostei de ouvir. O Léo me deu Aí, uma vontade de não desistir. Vamos lá, vamos mais um pouquinho, né? isso aí. Anima, né? Sim. Saber que a gente fez tanta coisa, Ô, né? meu, foi tu me convidar e eu vim com essa voz aqui. Foi eu entrar Ah, no estúdio, a voz ficou lá pra rua lá. acontece, assim, você pode estar assistindo isso em qualquer momento, mas a gente tá aqui no meio do inverno gaúcho, né? E aqui da noite pro dia fecha tudo, é umidade, é muito frio e é o dia típico de hoje lá fora, né? Mas, Léo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço por tu ter disponibilizado teu tempo, né? Eu sei que tu tem agenda corrida, mas tá aqui para dividir e ajudar o pessoal a ter boas Bora ideias. lá. Eu queria saber de ti, Léo, para começar, como é que foi essa trajetória aí? Como é que tu começou nessa área? Como é que tu entrou no mundo do salão? O que que te seduziu para ficar nessa jornada aí? Como é que eu fiz pra entrar no mundo do salão? Cara, eu tinha um amigo que era barbeiro. Cara, ele sempre aparecia com um carro diferente, bem vestido. E na época ainda eu trabalhava em fábrica de calçado, então era CLT, me chamou muita atenção, né? E eu olhei e disse, tá. Aí comecei na curiosidade, a perguntar, saber como é que era, como é que fazia, se era muito difícil, se não era. Aí cheguei a começar a procurar cursos. Só que na época, cara, eu não tinha dinheiro, não, né? E aí, quem é que me empresta, né? Quem é que ajuda Quem nessa é que me hora? ajuda? Aí, nessa fase eu trocava, eu não sabia o que eu queria da minha vida ainda, não sabia mesmo. Tava trabalhando em fábrica de calçado, saí, fui trabalhar com tapete personalizado, isso filme, jardinagem, garçom, tipo, fazia um pouquinho de tudo, não fazia nada, né? Não Hoje, conseguia se identificar com nada, né? não Era só conseguia, ir trabalhando, né? não. E aí eu cheguei no meu tio, que era o único na época podia me ajudar nisso, e fui pedir um dinheiro emprestado para fazer o curso. E eu me lembro que, machucou. É. Ele olhou pra mim assim, cara, eu não vou botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Desmotivou, né, mano? Desmotivou, a cabeça baixou e aquela coisa assim. Eu digo, cara, como assim não, sabe? Cara, eu quero fazer um curso. Mas hoje eu entendo, porque eu não parava em emprego nenhum. Uhum. Eu não queria, não é que eu não parava, eu não me identificava com nada. Então eu tava trocando, porque eu não queria ganhar um salário mínimo. Eu queria mais do que isso, né? Uma das coisas que me enganaram, que eu teria muito tempo livre, porque ia ser autônomo. Você é autônomo, né? Vou ser autônomo, Ah, faço meu a hora que eu horário, quiser, eu vou eu chego trabalhar. a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, tenho toda a liberdade do mundo.
Esse foi uma... Vou ganhar muito, vou trabalhar pouco, vou Não. sair a hora que eu quiser. Cara, mas mesmo dando a porrada, meu tio me emprestou. Pegou, me levou pra procurar um curso, tudo. Foi lá, pagou, né? Ah, e aí, tipo, acho que, sei lá, 2, 3 semanas de curso, eu já botei uma cadeira, um espelho na garagem de casa e uma plaquinha corte de cabelo a R$ 2. Vou trabalhar. Vou trabalhar, tô fazendo o curso, sem cortar, né? Se eu não sei, vou ter que aprender. Botei um precinho ali que qualquer um não podia fazer qualquer Não coisa. pode tava nem tudo certo. reclamar. Não, tava A tudo R$ 2 certo. tu não tem direito de reclamar, Não, né? tava tudo certo. E esse dinheiro até era pra mim comprar meu material. Era Uhum. até pra mim conseguir comprar meu material e coisa. Isso na época eu ainda morava em Estância Velha. Tava Sim. morando em Estância Velha. E o curso que tu fez foi lá mesmo em Santa Foi em Cidade? Novo Hamburgo. Ah, Novo Hamburgo. Então, até parte da grana era meio escassa, assim. E eu tentava economizar justamente pra comprar meu material. Então eu ia de Estância Velha a Novo Hamburgo, eu ia de skate. Nossa, mas se divertia no Eu trajeto, ia de né? skate, né? Levava uma roupa ali pra trocar, pra não ficar suado. Levava uma roupa e ia de skate. Uhum. Só quando tava chovendo que eu pegava ônibus. Senão, fora isso, não é tão distante assim, não é tão Sim. longe, mas, É. né? Isso, mais escola, mais não sei o quê. Né? Na época eu tava com 17 para 18 anos. Ainda tava naquela Ah, então fase. tu deu uma despertada super cedo, assim, Cara, pra essa área. é que foi, tipo, no início foi por ambição. Sim. Primeiro foi a grana. Eu confesso que primeiro foi ambição. Cabeleireiro fica rico. Não, cara, o cara morava num casarão lá e coisa. Bah, os carros da hora sempre, né? Tá, depois eu descobri que ele morava com o pai dele, né? Os carros não era dele, era do pai. Ah, ok, beleza, a ilusão foi minha, ele nunca É, falou tudo nada. uma. Tu nunca perguntou, na Eu verdade, é nunca teu, né? perguntei, eu Mas subentendi, né? serviu de incentivo, né? Serviu de incentivo, serviu de incentivo. E minha ideia sempre foi querer morar em Porto Alegre. Uhum. Desde lá, a minha ideia sempre era fazer alguma coisa que eu conseguisse vir para Porto Alegre. Aí tá, fiz o curso, tudo. E aí, um amigo meu que andava de patins comigo também começou a fazer um curso na mesma época. E depois a gente conversando, ele começou a trabalhar no salão na Zona Sul, né? O Fashion House, Aqui já em Porto Alegre. Eu tava trabalhando lá Uhum. e ele trabalhando aqui. E ele, cara, estamos precisando de cabeleireiro. Eu disse, pá, então pá, arruma Tô pra mim. pronto. Ah, tô pronto, vamos. Tô formado, sei o curso, tem tudo. E daí ele falou com a pessoa, cheguei lá, daí ele. Fui lá, comprei roupa nova, aquela coisa toda, pedi um dinheiro emprestado. O marketing tava feito. Pô. Né? Cheguei lá, é cabeleireiro, sou cabeleireiro, sabe? Sei, sabe? Sei. Cara, primeiro cliente me passaram. Era um secado. Cara, eu sequei. A coisa mais simples, né? Cara, a coisa mais simples do mundo. Mais simples. Eu sei. Secado? Sequei. Cara, o cliente ficou assim, ó, o negócio foi desse tamanho. Cara, você pediu pra me secar. Né? O que eu fiz de errado? Era só secar. Era só secar, né? Daí vieram, me ajudaram ali, que não era dessa forma, que tinha que passar com escova raquete, coisa, alinhar o fio. Uhum. O secado era um alinhamento de fio. Cara, era praticamente uma escova. Né? Só que a cliente pede um secado para tentar pagar um pouquinho mais barato. Sim. Ponto. Era uma prática muito Era uma comum, prática né? muito comum, É. né? Que nós mesmos, cabeleireiros, colocamos na cliente. Exatamente, Né? Eu vou é. dar uma secadinha. Ela lá e modelava, a cliente saía escovada praticamente. Então ela ia lá, em vez de pedir uma escova, pedir um secado. Ok. Na sequência, me largaram um corte. No Cara, mesmo dia. No mesmo dia. Uhum. Eu terminei de cortar. Cara, um lado ficou certinho, o outro lado ficou cavado, assim. A tesoura entrou pra trás. O assimétrico. Nossa senhora. Aí tentaram meio que, tipo, não deu. A dona do salão só me chamou depois. Olha só, eu tenho vaga de auxiliar, tu quer? Eu quero. Ela foi bem legal, né? Ela foi. Foi, né? Porque Foi. senão era tipo assim, cara, vaza, né? Foi. Aí trabalhei um ano e pouco de auxiliar dela.
Eu acho que eu te conheci lá, tu trabalhava ainda lá. Trabalhava lá. Trabalhava lá, é. Que eu brinco que era minha carrasca preferida, né? É, né? Não, Sim, é super, super criteriosa, né? muito, muito. Gente Vai, boa. cara, aprendi muito É. ali, né? Com questão de horário, Uhum. estabilidade, que hoje eu vejo muito com questão dos profissionais, que é justamente isso. Ah, o ser autônomo é ser livre, não Ele tem horário. descamba, né? Vira uma Descamba, coisa. chega a hora que quer, sai a hora que quer, vai Uhum. quando não quer, porque é autônomo, né? Faço o que eu Só quero. que, cara, a maioria não entende que a tua cadeira, mesmo tu não sendo dono do salão, é a tua empresa. Quando tu começa a ter um horário para abrir a tua empresa e um horário para fechar a tua empresa, tu vai ter estabilidade e a cliente vai, às vezes ela não vai perguntar se tu tá lá, porque ela vai perguntar uma, duas, três vezes. Se tu não tiver, ela vai procurar quem tá aberto, Exato. né? Assim como um restaurante. Restaurante tem horário para abrir e horário para fechar. Uhum. É autônomo, né? Sim, Mercado. muitos salões hoje que não estão dentro de shopping, às vezes acabam hoje perdendo clientes para o shopping justamente pela consistência de horário. É, Porque o shopping tem aquela regra que tu tem que estar aberto das 10 às 10. E aí a cliente diz: "Ah, mas esse eu vou naquele profissional, mas já aconteceu de eu ir lá e ele não tá. Ele fechou a agenda, ele saiu ou ele chegou mais tarde". E aí vai de encontro com o que tu tá falando, né? O profissional hoje que ele tem disciplina e consistência, né? Estou neste horário aqui, tu vai chegar lá e tu vai me encontrar, ele consegue fazer uma agenda, sim, né? Só que sim. virou meio que um efeito que eu sou o profissional autônomo, eu faço o meu horário e a minha cliente vai me encontrar Vai lá me quando eu encontrar lá. tiver, né? Exatamente. Então meio que parece quase que um favor para cliente, né? É. E a gente sabe, a receita é essa, é tu estar ali, querer trabalhar. Eu trabalhei em shopping, né? Então trabalhar em Ah, shopping era cara, horário, não tinha, tu tinha nunca diga plantão. nunca, mas eu nunca trabalhei, né? Então, Cara, é terrível, porque o shopping ele não negocia, né? Tu tem o horário, tu tem que estar aberto e tu tem que estar fechado. Tu não tem aquela coisa de vai passar ou não vai. Não, o horário tá ali. Qual a grande vantagem disso? A disciplina. Tu tem que estar ali. Se tu não estiver ali, tu vai ser penalizado. Então aí começa esse conflito hoje na geração atual, é que eu sou o dono da minha agenda, eu sou. É que não é uma coisa da geração atual, né? sim, Isso sempre existiu, na verdade, né? O cabeleireiro sempre teve aquele que tem. tu percebe o cabeleireiro que se destaca e ele tem as características iguais, né? Sim. Ele é inquieto, ele quer mais, ele tem disciplina, ele é curioso, ele é perfeccionista porque ele quer fazer um melhor trabalho. As características dos profissionais que ficam e que se destacam, elas são iguais, São, sabe? Tu são, enxerga em todo mundo. são. Mas como é que tu reverteu o negócio lá? Porque tu Ah, virou profissional lá, né? aí, Tu ficou não, como auxiliar? não. Eu fiquei como auxiliar um ano e pouco. Terminei minha fase como auxiliar, daí ela saiu de férias. E aí eu fiquei atendendo os clientes. Fiquei As clientes dela. as clientes dela e outros Uhum. clientes E sem o que entrava? preferência, o que Uhum. entrava. Daí cortei, escovava, fazia mesh, fazia coloração, tratava, tudo. Quando ela voltou, eu olhei pra ela e disse: eu quero uma cadeira como cabeleireiro. E ela olhou pra mim: tu tá na rua. Foi promovido a cliente. Eu disse: como assim? Pelo amor de Eu Deus, fiz tudo certo. fiz tudo certo, cara. Fiquei um ano e pouco, não sei o quê. Ela não precisa pegar a experiência agora. Ela me deu sugestões de alguns outros salões, assim, de mais rotatividade. E aí eu pensei, eu parei, cara, eu fosse arrasado, arrasado, chorava. Primeira vez que eu pensei em desistir. Foi ali. Foi ali. Sim, porque tu tinha feito toda a Cara, eu trajetória, fiz né? Tava tudo, tudo certo. bem Tu calminho, bem aceitou certinho, tudo que ela tinha colocado. aceitei, sabe? Vi que quando eu entrei como cabeleireiro, que eu achei que eu era cabeleireiro, eu vi que não era. Eu Uhum. percebi. Primeiro que eu tava na frente do salão e eu não enxergava que aquilo era um salão, porque eu não tava acostumado com Sim. uma estrutura daquelas, né? Então, pra mim, salão é um salãozinho. A realidade que tu Ah, conhecia, né? Na sim, tua a minha cidade e tal. cidade lá era um salãozinho no fundo da garagem, máximo uma Uhum. lojinha com duas, três cadeiras. Isso é o máximo. E ali uma mega estrutura, Cara, né? ali era uma mega estrutura. Uhum. Tinha, sei lá, acho que 40 pessoas trabalhando dentro do salão, 40 e poucas pessoas trabalhando dentro do salão. Um salão de 500 metros quadrados. E nessa época aí tu veio morar em Porto Alegre. Aí, então, eu. Aí eu peguei.
Aí eu morei um tempo na casa de um amigo, depois na casa de outro. Ah, aí quando eu voltei, daí na época de auxiliar ali eu meio que pipoquei um pouquinho na casa do meu tio, eu dei uma pipocada. Na época de auxiliar eu dei uma pipocada assim, na casa de um e na casa do outro, né? Ficava na casa de um, na casa do outro, e ali ia me jogando. Aí quando ela me demitiu ali, né? Aí eu parei pra pensar assim, eu digo, cara, eu vou pra outro salão. Eu vou ser mais um. Cara, eu vou ser mais um. Sim, ninguém me conhece. Ninguém me conhece, não tem, tipo, eu vendo a galera que trabalhava comigo, tipo, muito foda, Os caras bom mesmo bom, já. e eu não ganhei chance ali, velho. O que que eu vou me enfiar em outro salão aqui? Cara, vou voltar pra casa da minha avó, lá da minha mãe, e vou trabalhar, vou voltar pra Estância Velha. Pelo menos lá, uma cidade pequena, não tinha quase salão. Uhum. Tinha um ou dois salões lá que eram mais topzinho da cidade. Fui num deles. Fui contratado na mesma hora, mas Sim. só que eu cheguei lá que eu era cabeleireiro. Tô vindo de Porto Tô Alegre, vindo sou cabeleireiro sou lá. cabeleireiro, voltei a morar aqui. Tenho vaga, tem. E quando eu entrei lá, realmente eu era cabeleireiro. Sim, porque tu já tinha aprendido. Né? Porque eu já tinha aprendido. Então, pra cidade, cara, eu fui muito valorizado. Ali eu peguei confiança, tudo. E nesse meio tempo, eu fui convidado para fazer uma apresentação nesse tempo ali para Mixuse. Ah, ali que começou a tua trajetória em Ali, educação. na verdade, não foi, Nem, nem não tinha foi ainda. nem educação. Foi porque ia lançar um tonalizante e eles pediram para fazer uma modelo. Que ia ser aqui em Porto Alegre. Mas foi o primeiro contato que tu teve com essa área da indústria que transmitia Sim, conhecimento de alguma forma. Sim, foi o primeiro contato que eu tive. E ali já deu a. Ali, Opa! ele já deu um friozinho na barriga. Eu disse, cara, é uma coisa diferente, né? E aí, por ali, a dona do salão que eu trabalhava já ficou sabendo, né? Já ficou sabendo, já coisa. E aí, ele foi meu primeiro contato. Eu disse, não vou voltar. Louco pra voltar? Não vou voltar. Não vou voltar. Não, vou agora voltar, eu tô bem. Não vou voltar. E pior que eu tava ganhando bem. Tipo, não pagava aluguel, não tinha nada. E aí ela ficou sabendo que tu tava bem lá Que e eu tava trabalhando bem. como cabeleireiro. Ela começou a me convidar pra voltar. Aí quando eu voltei, ali foi uma fase mais difícil, assim. Foi uma escolha minha. Eu sabia que eu ia começar do zero de novo. E pergunto se eu tinha guardado grana. Não tinha, né? Ah, eu já tava meio que pensando em construir no terreno da minha mãe. Tinha comprado moto, coisas. Tipo, cara, Não tava preparado para aquilo ali, né? Nem era uma... não tinha custo fixo. É. Não tava nem preparado, não tava nem pensando em voltar. E teve um dia que vou voltar. Aí eu passei perrengue. Aí começou. Aí eu comecei a passar perrengue. Aí começou o perrengue. Cara, É aí que forma o caráter, né? É aí que dá o... aí eu não tinha. Aí eu ia e voltava da casa da minha avó todos os dias de moto. Fazia 160 km pra vir, 60 km pra voltar. Todos os dias. Ah, tu continuou morando em Estância Velha. Sim. Eu começava às 7h30 da manhã. Eu abria e fechava o salão. Todos os dias. Terminava. O salão fechava às 8, abria às 7h30 da manhã e fechava às 8. Às vezes, quase sempre, praticamente. Tem vezes que eu saía meia-noite, 1h. Só ia pra voltar. E tinha umas fases. E no salão esse não existia vale. Vale? Nem pensar. Tu tem teu pagamento, teu pagamento, teu pagamento. Não tinha vale. Podia chorar, espernear. Se vira no mês. Se vira como tu E vai. era por mês? Não, era por semana. Por semana. Na sexta-feira. Não, no sábado de noite. Sábado de noite. Nossa. Sábado de noite. Cara, chegava no meio da semana, não tinha mais dinheiro. Sim. Mas no sábado, gastava. Não, e no começo ali eu ganhava muito pouco. Tanto que eu ia uma vez por semana. Eu tirava folga na quarta. Eu ia uma vez por semana pra Estância trabalhar no salão lá. Que lá tu já tinha uma E clientela. lá eu fazia num dia muito mais dinheiro do que eu fazia na semana. Então eu fazia dinheiro lá pra segurar minha semana aqui. E aí, de vez em quando, eu dormia no posto de gasolina, porque eu não tinha dinheiro pra voltar. Pra voltar. Porque era, cara, eu tinha uma Titan. Eu não tinha dinheiro Que pra não teve, né? Cara, eu não tinha dinheiro pra abastecer a Titan, velho. Pra voltar pra Estância, pra dormir lá e voltar. Aí achou um jeito de ficar ali. Cara, tinha umas cadeirinhas, tipo, cara, umas cadeiras muito parecidas com essa. Botava aqui, botava os pezinhos pra cima e dormia no posto. Conhecia a galera do posto ali. E deu. Dormia, me sentia seguro, dormia ali. No outro dia ia pro salão, né? Banheirinho, lavadinho. E segue o baile. Trabalhando. Trabalhando.
comprar uma bolachinha recheada lá de 30 e poucos centavos, 40 centavos, um miojo, isso. E era isso. E era isso. Daí depois disso ali, conversando com o pessoal que trabalhava, começaram assim, cara, que público tu quer atender? E tu não fazia Não ideia fazia a nenhuma. menor ideia. Eu sabia que eu queria minha casa, eu sabia que eu queria meu carro, eu sabia que um dia eu ia querer meu salão, não sabia a merda que eu tava me metendo, mas eu queria meu salão, né? Sim, tu enxergava lá o meu objetivo final Meu é esse objetivo, aqui. mas como eu tenho que Agora, fazer, minha trajetória. cara, não sabia. Aí teve um dos cabeleireiros que trabalhava lá, olhou pra mim assim, cara, qual é o público que tu quer trabalhar? Cara, eu tava acostumado com, né? Ele, começa a almoçar no sábado, tal restaurante. É o público que frequenta aqui o salão. Porque elas vão te ver aqui, elas vão te ver lá. Elas vão começar a criar link de ti. Elas vão começar a te reconhecer. Eu disse, eu não vou gastar cara por causa do meu salário da semana. Da semana inteira vai ali. Vai no restaurante. Ele, faz isso um mês. Cara, as clientes começavam a me cumprimentar e diferente Mudou de patamar, né? no restaurante. É isso aí. Sabe? Eu disse, Depois disso, ele disse assim, tá, vamos mudar o teu jeito de se vestir. Porque, cara, as roupas que eu andava de patins, de skate, coisa, era a roupa que eu Que tu ia trabalhava. trabalhar. Era aquele meu estilo, sabe? E com rasgado, coisa que hoje a gente pode ir rasgado. Hoje é moda, né? Rasgado é moda. Na época era... E aí eu comecei a mudar um pouquinho meu estilo de se vestir também, né? E começou a dar resultado num primeiro momento. Diferente hoje, que graças a Deus eu posso chegar lá de bermuda, que nesse tempo teve um... eu disse, tô de bermuda e chinelo de dedo. Ele, cara, tu vai cortar diferente porque tu tá assim. Né? Então, quer dizer... Mas é que é a construção da imagem, né? Hoje tu já tem uma credibilidade que o teu cliente independe disso, Independe disso. Ele já conhece meu trabalho, já sabe quem eu sou. E mesmo assim, eu acho que tu não te sente bem. Não me sinto. Né? Cara, tanto que eu não queria ir atender, tipo, e pior que eram clientes amigos. Mas não dá, né? Eu digo, cara, como é que eu... Sabe, eu tô de bermuda, chinelo de dedo, saindo do clube, como é que... Ele, só preciso, eu vou viajar, vamos. Tem uma as mentorias que eu faço, né? Os meus mentorandos, tem uma das sessões que ela é só para falar sobre identidade, né? A identidade do profissional. Que é mais do que o dress code, né? A roupa que ele vai usar, ou como o sapato, as cores, essas coisas. Ele é muito mais, né? Ele traz uma identidade da pessoa. Então, por exemplo, tu tem a tua identidade, né? Tu é esse cara que gosta dessas coisas e tu consegue trazer a tua identidade pessoal para dentro dessa coisa profissional. Sim. Né? Então, tu não perde a tua essência ali dentro. Mas a maioria dos profissionais, eles não sabem quem eles são para comunicar pro profissional, pro cliente, né? Então, num desses momentos, eu paro e pergunto para eles: vocês sabem quem vocês são profissionalmente? E é um momento que muitas vezes eles travam. Porque eles não sabem quem eles são. Eles não sabem essa jornada. Tu teve sorte de alguém chegar, encostar do teu lado e dizer, cara, eu tive muita sorte. Arruma isso daqui, porque senão não vai acontecer, né? Tu tá comunicando A, mas tu quer B. Então, assim, tu acabou tendo sorte nessa trajetória, mas isso é uma coisa que tem que ser feita de forma consistente, né? Tu imagina, nessa época eu tinha 20, 21 anos. É, bem cedo, bem jovem pra enxergar essas coisas também, né? 20, 21. E a minha aparência nessa época era tipo 16, 17 anos. Eu era muito magro, muito magro. Muito magrinho, muito pequenininho, assim. Representava bem menos idade. Representava bem menos, e aí tu usava aquelas calças largas, camisetão. E isso é super difícil nos salões, né? Era julgamento, né? Entrava assim... Cara, tio, o que aconteceu de cliente chegar lá, olhar... vamos... e quanto que é o corte? Tanto. Tá, depois eu volto. E nunca mais. E isso aconteceu. Aí depois de um certo tempo, que eu fiquei acho que quase 5 anos trabalhando nesse salão, depois com o cabeleireiro. Não sei exato. De chegar cliente depois, cara, eu já sentei na tua cadeira. Eu perguntei o valor do corte e fui embora. E depois me indicaram pra vir cortar contigo. Ou pra vir fazer mecha. Porque ela julgou pela imagem. Ela me julgavam muito pela imagem. Na época eu usava piercing também, tipo, tinha
sei lá, tinha piercing na sua sobrancelha, tinha piercing no queixo. Tu tem a mesma sensação que eu, que hoje é muito mais fácil? Não, Não tem? não. A questão da imagem é mais fácil. Exato. Não, é aí que eu tô falando. A questão da imagem. Sim, Hoje, existem muito mais coisas que são aceitas e naturais do que na nossa época. sim, Que é bem isso que tu tá falando, sabe? Tu tinha. Tanto que os salões, os uniformes eram. Tu tinha que usar ou só branco, ou só preto, sabe? Tu tinha que ter sim. tudo uma coisa que eu acho interessante, legal, né? Eu gosto de uniforme porque eu não estrago minhas roupas, né? É muito bom, né? Mas assim, esses outros elementos, eles te deixavam, criavam um estereótipo, né? E a cliente te olhava e já ficava, não sei, não quero. Tu podia às vezes até ser isso, tá? Eu tenho piercing, eu tenho tatuagem, eu tenho isso, tenho aquilo. E o meu corte é o mais clássico que tem. Só que a cliente quando te olhava dizia assim, não, eu vou cortar com Isso ele, que aí ele vai fazer uma vai loucura, fazer uma loucura. sabe? E tu Aham. via essa dicotomia, assim, porque tu via um profissional que ele era visualmente agressivo aos olhos da Agressivo. cliente, mas tu olhava ele trabalhando, ele era extremamente clássico, Sim, né? Mas a cliente não dava nem a chance para ele exatamente. chegar. E hoje eu percebo que não, que hoje é normal, o salão é assim, sabe? Tu pode ser dessa forma, entendeu? Sim. Mas tem o lado mais difícil, né? Cara, hoje em dia, o que é a minha grande guerra com, que nem é questão de Instagram. Uhum. Cara, até o coleguinhas, vamos começar a postar coisa mais reais, né? Sem tanto filtro, sem tanta luz. Pô, daí fica difícil, É né? verdade. As Cara, próprias grandes marcas, tu olhar hoje as fotos das grandes marcas, o cabelo tem frizz, sabe? Elas trouxeram uma cara, normalidade para não ser tão. porque assim, ó, tu vê claramente, a cliente traz, eu quero essa cor. Cara, só se tu acompanhar com ring light aqui, ó, É. no dia a dia, Uhum. Que isso é da postagem, não é a né? cor real, né? Pô, essa cor tu vai ter se tu ficar no sol. Pô, essa cor, tipo, não é isso, sabe? Então, trazer uma cor mais realista, né? Ou trazer Uhum. uma coisa mais realista para pro dia a dia. Então, isso, cara, a cliente chega na cadeira, olha, tanto quanto coisas que eu posto, enfim, Uhum. eu tento levar pro mais natural possível, pro mais a realidade que é, Para ela visualizar o que é de o verdade que que ela é vai de ver no dia. verdade. Exatamente. Mas eu acho assim, ó, tem hoje meio que uma linha de corte, assim. O Instagram, muitas pessoas ficaram bons em Instagram, né? Eles não são bons em cor, eles não são bons em corte, mas eles são bons em fotografia e Instagram. Cara, eu sou péssimo. E aí, sabe o que que acontece? O Instagram, ele pode até te trazer uma cliente, mas quem vai fazer ela ficar é tu. Não é o Instagram. Ele te abre possibilidades. Ah, Sim, eu gostei desse trabalho que eu tô vendo aqui, eu vou lá conhecer ele. E ela vem fazer o trabalho. Ela sim, vem, procurou, eu quero fazer o trabalho com o Leandro. Mas se o Leandro não tiver o que entregar, não vai ficar, né? Não vai. Se ele não fizer aquilo ali acontecer de novo, aquele desejo dela, não vai ficar. E aí entra o negócio que tu falou. Se tá virado só em filtro, tá virado só em coisa que realmente tu vê que não é real, ele não vai entregar aquilo dali, né? sim. Que é uma das minhas grandes preocupações é depois que a cliente lava Uhum. Em casa, né? em casa, Isso. É. aquela luzinha do banheiro Uhum. desgraçada, A luz sabe? dela. É. É esse meu grande É. foco para cliente, né? Eu me importo com isso. Cara, tu escova, faz um babyliss, faz um frisado, uma onda, puxa ali, bate uma foto, cara. Tu pode ter largado o cabelo tigrado, vai ficar lindo. Uhum. E depois que lavou, Exatamente. Eu venho da área da escova, né? Fiquei muito tempo como escovista. é verdade, até depois tu entrou com os negócios de curso de Curso de escova, escova e é. coisa. Aham. Eu fiquei muitos anos como escovista, né? E no salão tinha essa função de escovista. Então, tu trabalhava para algumas pessoas que eles cortavam ou faziam couro e te passavam para escovar. E tinha algumas pessoas no salão que nunca te passavam cabelo. E quando elas passavam cabelo, tu já sabia que tinha problema. Porque tu sendo escovista, tu é obrigado a ficar bom, porque tu repete, tu repete, tu repete, tu repete, e a repetição faz com que tu aprenda, né? Uns fazem mais rápido, outros demoram um pouco tempo, um pouco mais. Posso abrir uma aspas Claro, da escova. Cara, eu nunca gostei de escova. Odeio fazer porque escova. mecanicamente Cara, é, não, né, desgastante. cara, eu faço uma escova em segundos ali, minutos e coisa. Se eu peguei, nunca gostei de fazer escova. Uhum. Faço, ok. E aí
Teve uma vez que essa pessoa que eu trabalhava, a tia Regi, né? Ela chegou pra mim, na verdade eu cheguei pra ela, eu disse, pá, eu não gosto de escovar, Regi. Não, real, eu não gosto de escovar. Ela, tu não gosta de escovar porque tu não sabe. Pronto, Bah, baixou, né? achei, né? Ah, porque ela era uma autoridade, né? Ela porque ela falava, Cara, todo mundo... E eu sei, eu tenho o maior respeito por ela É. até hoje. Vou lá, visito, beijo, abraço. Eu digo que é uma mãezona pra mim, assim. Uhum. Não tem Ah. uma pessoa que passou lá por ela Não. que não fale dela como uma mãe, assim, sabe? Que Não, ajudou. tem. 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 Uma galera que fala. Não, mas aí que a gente sabe quem é que não queria nada com nada, né? Exatamente. Exatamente. Porque ela é o quê? Ela é uma profissional que Cara, ela se dedicava muito, então ela sim. gostava de pessoas que se dedicassem também. Sim. Então quem não era dedicado, não. não aguentava. Não ficava. Não ficava. Ela mesma Não. dava, Ela não dava tinha passagem. paciência pra isso, né? Não. Vai. E aí passou muito tempo e eu acabei voltando pra lá. E ela chegou, cara, tuas escovas estão muito boas. Eu disse, cara, ô Regi. Que não gostava. Aí eu disse, vou deixar agora. Agora é hora da vingança. Eu tenho alguma que tu viu aí das escovas, tu acha que eu tenho que melhorar, alguma coisa assim. Ela, não, pá, tá perfeita a tua escova. Agora eu vou te responder uma coisa que eu te respondi lá atrás, que eu te perguntei lá atrás. Que eu te falei, eu não gosto de fazer escova. Mesmo fazendo. Aí tu me disse naquela época que eu não gostava porque eu não sabia. Agora tu me falou antes de eu te falar que eu sei. Eu continuo não gostando. Hora da vingança. Cara, passou anos, mas eu consegui. Mas eu acho que tem muito disso, né? O lance, assim, de... Não tem problema, sabe? Que nem a ideia, né? Da gente falar que em vários momentos a gente vai errar, vai fazer uma escova mal feita, essas coisas assim. Só que a persistência, né? Tu continuar. E esses profissionais, como ela, né? Eu que trabalhei com o Hugo, com o Marcelo, eles são incansáveis pela busca de entregar o melhor pro cliente, né? Sim. E muitos deles até não têm paciência para isso, para ensinar a fazer dessa forma, porque eles são muito bons fazendo. Eles não têm a veia da educação, eles são bons em execução. E eles querem que as pessoas façam no padrão deles, né? E quem ficou do lado, quem não desistiu, ele se transformou em bom profissional. Não, sim. Quem ficou ali, aguentou, sabe? Tipo assim, cara, eles são difíceis. Tudo bem, eles são difíceis, mas eu quero. Eu tô afim, né? Porque, pô, tu vinha de Estância Velha, né? Quem não conhece, Estância Velha é uma cidade da Grande Porto Alegre, perto de Novo Hamburgo daqui. É longe, tem uma BR perigosa, vinha de moto. Então, assim, não é fácil, né? Não. Então, tu fazer esse trajeto todo dia, ficar lá no posto, fazer as coisas, é porque tu tá muito afim, Cara, sabe? eu queria. E aí não importa se a pessoa vai te pressionar, vai ser às vezes ríspida contigo. Tu quer, né? Tu tá afim do negócio. Cara, tomava xingão todo dia. Tá, e quando que entrou a educação na tua vida? Cara, eu era encantado com as gurias que iam lá no salão de treinamento, os caras que iam dar treinamento. Aí comecei, que era o pessoal da vela. Uhum. Aí comecei aí nos cursos de Kerastase, L'Oreal, Vela. Espalhou, tudo que Cara, tinha curso, tu o que ia. tinha, eu tava lá enfiado. Ai, me avisa. E aí eu comecei a encher o saco. Vai, quando tiver vaga eu quero entrar, quando tiver vaga eu quero entrar, quando tiver vaga eu quero entrar. E eu ia pros cursos e ficava ajudando nos cursos. Carregar caixa, ajudar a pegar e coisa. Era a Porque melhor porta de entrada, né? cara, eu já mais ou menos conhecia as gurias, o pessoal que trabalhava ali. Então eu ficava conversando e ajudando. Porque eu tenho problema de ficar parado, né? Eu tenho certo... Hiperatividade. eu tenho certo problema de ficar parado. Então, começou. E aí, quando eu entrei em educação, na verdade, foi quando me convidaram para fazer parte do Expert Team de vela. O primeiro, né? O primeiro, eu Isso, participei do projeto primeiro piloto curso lá É. atrás, né? Que era um curso, o de hoje ele é curto, ele tem 1 ano. Aquele tinha 2 anos e Cara, meio. não sei mais. Não, aquilo lá foi, acho que foi mais até. Era uma formação Era uma gigantesca, formação, né? Sim, Era... eu ia todo mês para São Paulo, às vezes até Isso, 2 vezes por mês para São Paulo. Mas eu me lembro que era isso, era 2 anos e meio, 3 anos que tu ficava no processo. Né? E teve TTT. Tu fez a primeira turma. Aham. Eu fiz parte da primeira turma. Que quem era o cabeça dessa turma era o Wagner, né? Era o Wagner. Santos. Aham. Inclusive mandou mensagem hoje. Ele que criou essa ideia, Ele né? criou, levou tudo.
Aí depois começou, aí teve outras formações que daí a gente continuou fazendo parte. Aí depois a gente ajudou a fazer a formação dos novos expert team. Aí que entrou a questão da educação. Sim, a primeira turma depois acabou Começou, ajudando para fazer né? as Eu me lembro que na demais. primeira turma começou, acho que eram 50 cabeças. Deu vontade de desistir várias vezes, né? Nossa senhora. Ou terminou, acho que foi 18, 19. Não me lembro agora. Começava uma turma de 60, 70. Cara, muito pouco. Porque principalmente pra gente, né, Léo? A gente tá no fim, né? Estamos aqui no sul, né? Então, Sim. quando tu lança um programa desses lá em São Paulo, pra quem tá lá em São Paulo, ok, aí ali fecha a agenda, mas aqui envolvia aéreo, hotel, alimentação, Cara, 2 dias sem trabalhar. Não, isso tá, ok. Aéreo, hotel, 2 dias sem trabalhar, beleza. Isso quer dizer grana. Que era difícil, porque, pô, todo mês já era uma quantia grande. Embora tenha tido ganho, curso, aquela coisa toda. O problema era as provas, meu. Era muita coisa. Cara, eu odeio estudar. E eu tenho problema de déficit de atenção e coisa. Era a parte mais difícil, era Então, isso. ler pra mim sempre foi muito difícil. O que eu fazia? Eu pegava um gravador ali, o celular, o gravador. Eu lia tudo que tinha que ler em voz alta, colocava os fones no ouvido E te escutava. e ia andar de patins. Não tinha audiobook daquilo lá. Não. Era a época que era na apostila, né? Era na apostila. A apostila impressa aqui, ó. Então eu gravava. O cara tinha pilhas de apostila, né? Ó, De apostila, todo o curso. A era gente tava com muito- aquele sim. monte de apostila. Apostila e certificado. Então era a maneira que eu tinha de estudar. Era o único jeito que eu gravava. Eu gravo ouvindo, eu não gravo lendo. Se eu ler, eu virei as costas, eu vou olhar pra ti, eu já não sei nem o que eu li. Né? Eu tenho que prestar atenção. Tá, mas lá aí que tá, Léo. Isso que faz a diferença, né? O autoconhecimento, né? Muito cedo tu descobriu que, cara, assim não vai dar certo. Não, eu tenho que parar e prestar atenção. É. E é isso que eu falo. Muitas pessoas nessa hora desistiriam. Pensei. Eu não dou certo pra isso aqui, eu não consigo estudar, não é pra mim, eu vou desistir. É óbvio, com certeza tu pensou em desistir. Mas pra não desistir, tu buscou uma forma de realizar aquilo, né? E acho que é aí que faz a diferença, sabe? É aí que faz a Resiliência, diferença. né? Resiliência, tipo assim, não, eu não vou. Eu faço judô, né? E tem uma máxima no judô que é demais. Ela diz que o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Sabe? Não muda. Faixa preta continua sendo um faixa branca. Qual é a diferença? Ele não desistiu. E aí ele foi indo. Até ele virar uma faixa preta. Do jeito que é. São 14, 15, 16 anos. Hoje eu sou faixa marrom, né? Tô ali na porta pra virar faixa preta. É fácil? Não é, cara. É muito estudo, muito isso, muito aquilo. E muitas das pessoas que fazem lá, que é um esporte, é uma arte marcial e tal, também desistem porque não se conhecem, não conseguem descobrir esse canal de não, assim eu vou aprender. Então foi legal, porque tu bateu numa parede e tu não desistiu, tu seguiu. Não, para. Não, Seguiu. se for pensar quantas paredes eu bati, né? Né? E nessa época aí tu já fazia penteado, porque depois tu acabou te destacando bastante com os cursos de penteado, né? Penteado, eu acho que, na verdade, eu sempre tive um pouquinho de facilidade, É. né? Não, cara, eu dizia que eu tinha 2 mãos esquerdas pro grampo. Eu me lembro que você sempre falou isso. E aí quando eu tentava me comunicar com o grampo, ele praticamente me odiava, assim, ele Cara, não ficava. Na verdade, o penteado eu comecei na época que eu era auxiliar da Reginara a gostar, porque ela fazia. Ela fazia penteado, né, bastante. E ela descobriu um dia que eu sabia fazer trança. Aí ela pedia pra me trançar os cabelos. E quem tem habilidade pra trança, Cara, e ali? Aí também ela brincava que às vezes eu ficava prestando atenção com o Babyliss e pum, estourava as borrachinhas. Prestava atenção aqui, não prestava atenção aqui, né? Aí tá. Aí comecei a trabalhar tudo. E a maioria dos penteados que eu fazia na época tinha a ver com trança. E tinha um colega que fazia penteado maravilhosamente bem. Que eu aprendi muito com ele. Que ele olhava pra mim assim: para de fazer trança. Para de fazer trança. Trança é coisa de CTG. para quem tá assistindo e não é daqui, CTG significa Centro de Tradições Gaúchas. A gente tem aqui
a gente tem locais, né, que são centros de tradições, e lá a gente tem danças tradicionalistas, as prendas, elas, que são as mulheres, né, são as prendas e os peões. As prendas, tradicionalmente, elas usam muitas tranças nos penteados do CTG, do Centro de Tradições Gaúchas, que é esse que o Léo tá falando. né? Então, ele falava assim, cara, para, isso não é isso. E logo depois, assim, ó, tipo, virou. Tipo, o que emendou foi trança. A onda de penteado veio Cara, a com onda muita trança. começou todo mundo pegar trança, pegar trança, pegar trança. Só que o que aconteceu? Ele não sabia fazer trança. E aí ele ficou de fora do... Cara, minha agenda de penteado foi assim, ó, Tomou conta. tomou conta. Né? Então essa habilidade eu não ouvi, porque eu gostava, eu achava bonito, Uhum. né? Bagunçava, girava, os caras, sabe, torcia. E acabou eu não ouvindo, né? Mas ele foi uma pessoa que eu ouvi demais, assim, várias coisas eu parava. E ele brincava assim, cara, tu é uma das poucas pessoas que eu dou dica, porque normalmente as pessoas me perguntam dica, eu mando no meu curso. Né? Mas, cara, não tinha nada pra fazer, eu ia lavar cabelo pra ele, eu secava cabelo pra ele, sabe? Tu tava sempre Cara, operando dentro eu do não salão, né? sentava, Não parava. eu não sentava. Isso faz diferença, né, cara? Porque os teus colegas, eles percebem que tu tem vontade, que tu é Cara, eu colaborativo, tava que tu tá começando, ajudando. velho. Eu precisava. É. Eu falava assim, cara, eu não quero. Tinha muito outra coisa. Hoje em dia até é um pouco melhor. Mas usava o termo minha cliente, né? Uhum. Essa cliente é minha. Cara, a cliente é tua. Tu paga pra tua cliente É. sentar na tua cadeira? Contratada? Tu paga pra tua cliente sentar na tua cadeira? Tem um contrato de exclusividade, né? Né? E não. Tu é o cabeleireiro dela, porque ela paga pra te fazer o cabelo dela. Uhum. Ela te escolheu e naquele período ali ela... Naquele momento, Né? tu é o cabeleireiro, naquele momento, Uhum. né? Mas eu sempre tava oferecendo cafezinho, varrendo, oferecendo ali. E não era no intuito de roubar cliente. Meu intuito é, um dia que tu não tiver, eu posso fazer, É servir, né? Você né? tá disponível. Eu tô disponível. Uhum. E nunca é. E assim como, até hoje, quando eu vou indicar um colega pra fazer, por exemplo, se eu não posso, ou qualquer coisa, eu procuro um colega tão bom quanto eu, ou melhor. Nunca pior. Que é o que a tua cliente merece, né? Aí tá, mas se ele é melhor e ela ficar com ele, eu disse, cara, mérito dele, Tá velho. bom. Tá ótimo. Uhum. Mas eu sempre vou ser o referência dela. Ela sempre vai me ver como referência. Porque eu indiquei um melhor do que eu pra ela. Então, se um dia ele não puder atender, ela volta a fazer comigo. É que isso também é profissionalismo, né? Tu sai daquela coisa da competição dentro do salão, né? Ah, eu não quero que ela conheça, porque senão ali, né? Só que imagina se no momento tu passa ali um profissional que ele é ruim, né? Ele não faz bem o Quer trabalho. competir, vai pra campeonato. Nós vamos chegar lá, eu não esqueci dessa parte. Nós vamos chegar na parte do campeonato. Quer competir, vai pra campeonato. Não é dentro do salão, Mas, velho. cara, tu imagina assim, ó, tu vai lá e passa para um profissional que ele ou não atende bem, ou não tem a qualidade necessária ali. E aí o que acontece é que ela não fica feliz com o serviço, ela não vai te falar porque ela não quer se magoar contigo, e ela vai acabar indo experimentar num outro salão, sabe? E aí tu Exatamente. perdeu, o salão perdeu, né? E o colega perdeu. Eu acho que hoje, assim, até é uma coisa que eu tenho analisado bastante no mercado, tá? Existe um movimento no mercado hoje de querer criar um racha dentro dos salões, assim, sabe? De equipes separadas. E muitas vezes até gestores contra profissionais. Então, como se fosse duas unidades dentro de um lugar, uma trabalhando contra a outra. Quando que, na verdade, nós estamos falando de um estabelecimento que no final do dia todo mundo quer a mesma coisa. E que se ele não ficar saudável, ninguém vai lucrar, sabe? Porque não tem a minha cliente, né? Exatamente. Ela tá circulando ali, então o salão tem que ser bom, eu tenho que ser bom, todo mundo tem que ser bom e a coisa tem que dar certo. Cara, isso, graças a Deus, eu consegui com essa equipe que eu tô. Cara, uma indica a outra. Se uma não pode, indica pra outra. O outro indica pra um, sabe? Porque é a mentalidade que tu implementou no teu negócio, né? Sim. Questão das cores. Um colega passa pro outro o que tá sendo usado. Sem nenhum tipo de melindre ou de não, medo, não de tem. julgamento, né? Não. Tá, e tu falou de campeonato, eu quero saber. Tu foi um cara que
um dos primeiros aqui do Rio Grande do Sul que se destacou num dos maiores campeonatos, né? Daqui do Brasil e do mundo, que é o Trend Vision, né? O Trend Vision, Da cara. vela. Trend Vision. Tá, aí também tá. Foi um dos motivos que eu voltei pra Porto Alegre, foi o Trend Vision. Que eu queria participar. E só podia participar Quem era daqui? quem era salão que trabalhava com, Ah, sim. né? Tu tinha que Tinha trabalhar um pré-requisito que Tinha. eram salões que trabalhavam com a marca. Exatamente. Uhum. E como é que te despertou essa vontade? Cara, eu achava lindo aqueles trabalhos. É. Aquelas imagens, aquelas coisas. Eu disse, cara, eu queria um trabalho meu aqui, ó. Sabe? E tu olhava e dizia, eu consigo fazer. Não. Tu achava lindo, Cara, eu vou tentar. fotógrafo que lute. Como diz aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem uma expressão aqui que é a tenteada é livre. Vamos tentar. Ou não, já tem, né? Vamos partir pra humilhação. Boa essa. E aí tu resolveu, tipo, não, vou me inscrever e Vou vou me fazer. inscrever. Pá, peguei uma amiga minha. Pá, topa. Cara, destruí o cabelo dela. Mas classifiquei. Passou. Passei. Aí eram regionais, né? Passou aqui regional. no Sul e foi Sim. pra São Paulo. Não, porque São Paulo, parei aqui na primeira etapa. Ah, tu não passou aqui? Não, Nessa tu não passou? não, passei nas fotos só. Passei nas fotos, sim. Tinha o primeiro que tu mandava as fotos, mandava né? as fotos. Aí eles iam, ó, gostamos do cabelo. Gostamos, Aí, tá. aí vem fazer aqui pra gente olhar. Exatamente. Aí era regional do Sul, Aí quem Regional passava Sul, dali. ali já tomei Ali um- já ficou. Ali já fiquei. Cara, E como não desistir? como não desistir? O que Cara- deu pra te não desistir? Porque assim, aí é o lance, né? Pode errar, mas não desiste. Nessa hora tu podia te abater e dizer, cara, não vou participar mais disso. Cara, O pode. que te motivou aí pra continuar? Eu quero ser melhor que eu mesmo. Tu passou a competir contigo, na verdade. Sim. Eu pegava aquele meu trabalho e comecei a ver tudo que eu errei. Vamos ano que vem de novo, vamos. Cara, o primeiro mês ali depois do campeonato, não quero mais, não vou mais. Não participo. Não vou participar mais. Isso é uma droga. Cara, e coisa. Aí tá. Daqui a pouco já começou a vir imagem, coisa, já comecei a me empolgar, olhar, ler. Porque era uma coisa muito legal do. Que eles mandavam tendências. Uhum. E até mandavam. Como é que se fala? Imagens de modelos. Sim. Mas, Referências, né? só que Referências criativas. tu não podia copiar. Copiar nada. Tudo que tinha ali, tu tinha que transformar, né? Tu tinha que transformar, tu tinha que ler e criar da tua imaginação aquilo. Uhum. Cara, isso era fantástico. Só que não era simplesmente cabelo, Era tudo, né? era tudo. Cara, era maquiagem, era roupa, sapato, brinco, acessório, cabelo. Cara, aí só que na época era assim, era tu e mais uma pessoa. Então tu podia ter um maquiador. Uhum. Determinado ano, não pode mais maquiador. Tu tem que fazer Era tudo. sozinho, né? Exatamente. O menino passou pra tudo. Era Aí, o que total que eu fui look de um fazer? profissional. O que eu vou fazer? Curso de maquiagem. Tem que fazer, vamos fazer. Até pra saber como. Daí o curso de maquiagem eu fui pra duas coisas. Uma porque eu não entendia nada. Eu não sabia o que era blush, iluminador, rímel, eu não sabia nada. Cara, pensa que eu era muito grosso. Era muito grosso. Eu não sabia nada disso. Era um universo todo novo. Todo novo pra mim. Então, às vezes, até com a maquiadora que trabalhava, como que fazia, coisa, eu não sabia como pedir pra ela engrossar o rímel. O que tu queria. Né? Tipo, cara, bota mais volume no rímel. Sim, tu sabia visualmente o que tu É. queria, mas não sabia nem explicar o que era. Não era volume no rímel, bota cílios. Né? Uhum. Eu dizia assim, engrossa o rímel, engrossa. Não, eu não queria que ela engrossasse, eu queria que ela botasse cílios. Uhum. Só que pra mim não fazia diferença nenhuma uma coisa da outra. Eu não sabia nem identificar isso. Sim. E aí foi onde é que eu fui fazer o curso. E aí tu fez o curso de maquiagem por causa do Do Trend Trend Vision, mas tu trouxe isso pra tua vida dentro do salão? Tu passou a maquiar também? Cara, eu fugia de maquiagem que nem diabo da cruz. Mas tu tinha o serviço, eles te botavam pra maquiar. Cara, o que que acontecia? De vez em quando eu fazia as brincadeiras dentro do salão e coisa, e alguém via. Ah, mas E me aí? maquia. Eu disse, tá, tava com a agenda livre, maquiava. Aí aquela que eu maquiava, indicava a outra. Aí que outra, porra, indicava a outra. Mas até hoje, minha agenda, tanto que quando tem noiva, coisa no salão, quem maquia é a Carol. E os penteados, os cabelos são meus. A não ser as clientes têm
preferência pra mim. Sim. Aí eu Senão atendo. tu não abre agenda de maquiagem. Só se outra pessoa, só se não tiver como. Aí vai pra minha agenda. Consegue dar um socorro, mas não é a... Não, não. Tá, e aí depois, aí no segundo ano, como é que foi? Aí o segundo ano também foi ruim. Foi ruim, né? Cara, eu acho que fui entender como fazia pra passar pro brasileiro, acho lá pela quarta, quinta vez. Acho que foi a quarta vez. Aí eu consegui entrar pro Classificou pra ir Brasil. pro Brasil. Tu sabe que quando o Trend Vision ele me deu uma das primeiras visões, assim, de como o profissional se vitimiza. Como assim? Quando eu entrei pra Vela, eu tinha que ir fazer esse trabalho de convidar os profissionais. Né? Então, era o nosso trabalho. Vocês participavam num ano e do outro ano vocês iam, não quero mais, isso é uma droga, não vou participar. Aí ficava 6 meses esfriando e depois vinha de novo o processo do Trend Vision. Aham. E nós, que éramos os educadores, a gente tinha que ir lá e convencer vocês a participar de novo, Sim. que vocês não queriam. Mas a gente começava com toda aquela conversa, mostrava referência, aí encantava as referências, ia Canto da Sereia e vocês vão de novo. Sim. Só que muitos profissionais eu comecei a perceber o vitimismo deles. Não, porque eu não faço, porque tem a panelinha, porque quem ganha não sei quem, porque não sei o que lá. E aí eu comecei a perceber que o cabeleireiro, ele ama ser uma vítima. Ele ama ser uma vítima. Quer ver uma coisa? Tu já deve ter, tu como gestor de salão, tu sabe. O salão não me passa cliente. A recepcionista me odeia. Eu fiz tudo, mas a cliente não voltou porque ela é louca. Eu não consigo dar certo porque ninguém gosta de mim. Só porque eu tenho personalidade forte. Não, tu é chato, tu não é personalidade forte, tu é chato. Tu não entendeu essa parte ainda. Então eu percebi que é um traço do cabeleireiro se vitimizar. Ele acha que o mundo inteiro conspira contra ele. Cara, então eu vou abranger um pouquinho mais, tá? Dentro do universo do salão. Aí tu pode botar manicure junto, Não, tu pode claro. botar depiladora, tu pode botar maquiadora, Todo mundo. tu pode botar todo mundo. Porque nós estamos falando de pessoas De pessoas. emocionais, né? Sim, O pessoal do salão é um pessoal mais emocional sim. porque é artístico, tem essa coisa Sim. assim. Mas eu concordo contigo, é todo mundo ali dentro. Eu falei especificamente do cabeleireiro por fazer o link com isso, porque eu comecei a ouvir as queixas, sabe? As queixas de, ai, ninguém... E aí, olhando a tua história, tá? Como que tu fez pra conseguir cliente? Tu foi atrás, tu não parava, Não. tu, sabe? Tu ficou inquieto ali. Cara, eu saía com um cartãozinho na rua, dando corte de graça. Na volta. Ó, Vai ali fazer comigo. sabe? E eu, até hoje, eu não tenho medo de chegar e dar um corte, dar um serviço meu. Aí eu, tá, mas por que dá? Cara, tenho certeza que vai voltar. Volta, né? É. Cara, eu confio no meu trabalho. Entendeu? Eu confio. Porque se tu for pensar, bota aí 10 anos atrás. Qual era o tipo de divulgação que a gente tinha? Cara, panfleto E boca boca a boca. Era tu fazer um trabalho, alguém gostar e falar pra alguém Mas que tinha até, sido legal. mas até hoje, cara, olha só. Tu olhou, vamos uma coisa bem simples. Tu pegou o celular, olhou um restaurante. Uhum. Ah, bonito. Ah, acho que vou experimentar. Aí eu chego pra ti assim, ó. Cara, esse aqui eu fui semana passada. Cara, tem uma carne assim, assim, assim. Tem um atendimento assim, assim. Tu vai nesse que tu achou Não. bonito ou nesse que eu te indiquei? Óbvio, vou no que tu já conhece. Exatamente. E tu tem credibilidade pra mim, sabe? Se tu me disser que é bom, eu vou dizer, não, vou lá, porque ele sabe o que é bom. Né? Então, assim, É. o boca a boca até hoje, Ele ainda eu digo ganha. assim, a cliente que chega na minha cadeira, porque foi alguém que indicou, Uhum. cara, ela já chega confiante. Exato. Agora, Até porque ela já viu o teu trabalho na prática. a cliente, eu tenho perguntas no Instagram, tem clientes que vão lá pra conversar comigo pra ver, né? Mas qual cor tu vai usar? Esse tempo aconteceu isso no Instagram. Eu disse, qual cor tu vai usar? Eu disse, cara, depende. Cada Sim. cabelo abre de um jeito. Uhum. Eu vou ter que ver como é que é teu cabelo. Eu não te conheço. Tá, mas tu descolore pra fazer? Eu digo, não sei. Né? Mas Preciso. qual coloração que tu usa? Eu disse, depende como for teu cabelo. Pode ser que eu use só tonalizante, pode ser que eu use coloração, pode ser que eu use uma volumagem. Eu preciso avaliar.
E eu não sei fazer avaliação virtual, porque no virtual não é uma avaliação exata. Não, tem que vir aqui, né? Né? Preciso olhar. Eu preciso olhar, eu preciso tocar, a gente precisa conversar frente a frente, né? A consulta hoje, ela é muito maior do que só tu ver um cabelo, né? Ela tem uma série de elementos ali. Na verdade, assim, tem muita gente que mistura as áreas, né? Então, eu acho que hoje o diagnóstico, ele é algo que tá fora da consulta já. A primeira parte é a consulta para te entender quem ela é, né? Tu vai saber me dar essa resposta. Faz quanto tempo que tu não faz progressiva? Ah, faz muito tempo. Faz muito tempo. Muito tempo. Eu acho que nem tem mais, né? Não tem. Não, Faz muito tempo. muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Uns 3 meses. Essa é a Cara, maior resposta. Tipo, a gente não precisou nem... Não, a gente Cara, já sabia qual era o Qual é a resposta? desfecho, Cara, né? isso é direto Não que tem. acontece, né? Faz muito tempo. Cara, o muito tempo é relativo pra cada um. E eu sou um entusiasta, eu gosto muito de série, né? E tem uma série que eu amo. Tô vendo pela segunda vez, né? Eu vi a primeira vez, e aí agora eu tô vendo pela segunda, porque eu fiz a minha esposa, né? Ela olhar toda também. Qual série é? Dr. House. E ele tem uma máxima que eu adoro, cara. Ele diz: todo mundo mente. Não tem ninguém mais mentiroso que cliente, cara. Se ela quer fazer algum serviço, ela vai te mentir. Sim. Ela vai de alguma forma tentar te enrolar para que tu acredite que ela tá pronta para ser feito o serviço. E a progressiva foi um divisor de águas, porque elas começaram a mentir que não tinha progressiva, não tenho nada, faz muito tempo. Né? Hoje eu faço faculdade de história, muito tempo para mim é 1000 anos, cara, não 3 meses. Então não faz diferença isso. E elas mentiram. E aí a gente começou a forçar muito o negócio da mecha teste, né? Sim. Porque tu não pode confiar nela. Não. Tu tem que confiar numa mecha teste, numa coisa mais técnica. Mas eu concordo completamente contigo nessa história de dizer que foto pode até chamar, mas tu tem que ter o contato, né? Tu tem que conhecer e se uma pessoa já conhece o teu trabalho, vai ser muito mais forte do que qualquer mídia. Né? Claro. Porque é uma pessoa que tu confia, ela coloca um sentimento, uma carga. Hoje o que os profissionais têm que fazer é eles têm que transformar os seus clientes em fãs. O cliente tem que sair de lá tão entusiasmado com o teu trabalho que ele vira um defensor da tua marca. Sim. Se alguém chegar e falar assim, tem um salão tal, não. Vai no Leonardo, que o Leonardo é muito melhor. Ah, mas tu nem viu. Não, mas eu conheço o Leonardo, o trabalho dele é espetacular. Tu tem que experimentar o Leonardo, não eu ir lá no outro. Ele tem que ser teu fã. Exatamente. Sabe que isso eu tenho... eu acho muito engraçado com as crianças que cortam comigo. A criança é demais, né? Cara, Não troca, né? Cara, as crianças, assim... Eu adoro atender criança. Graças a Deus eu não tenho... Olha, faz muito tempo que eu não tenho problema com criança de atender. Até pelo jeito, como vai. E às vezes, por comodidade, as mães ou os pais... vamos cortar lá. Não. Agora, esse tempo agora... Foi semana passada, semana retrasada. São 2 irmãos. E aí, tipo... esses meus clientes se mudaram, estão morando longe para ir até o salão. É uma viagenzinha. Aí eles estavam com dificuldade, acabaram cortando em outro lugar, convencendo os meninos, porque os meninos agora já estão numa idade de mais entendimento, né? Aí diz que saíram os 2 xingando a mãe. Tu viu? Olha aqui, eu te falei que era pra gente ir lá. Não ficou bom. Agora tu entendeu que eu não quero mais cortar em outro lugar. Não, vira um cliente cativo, né? É teu. Então, assim... Mas agora tu tem que tomar cuidado. Porque, tipo assim, o meu filho que tem 8 anos, ele cortou a vida inteira com o mesmo profissional. Só que aí agora ele tá na fase do futebol, né? Então, assim, é o futebol, ele joga o futebol, aí é o FIFA, não sei o quê. E aí agora ele quis cortar num lugar onde os jogadores de futebol cortam lá. Cara... Sabe? Mas isso... E não é pelo corte, não é pelo Não. profissional, é porque, É o... eles estão lá, eu quero ir lá conhecer, entendeu? Sim. E aí ele veio, foi legal, bacana e tal, mas assim, tipo, talvez se ele tivesse pedido pro profissional que cortava o cabelo dele fazer aquilo, ele teria feito igual, sabe? Sim. Mas, não, é legal, os caras vão lá, eu quero ir lá e tal. Claro, mas isso é normal de acontecer. Mas tu faz a clientela, né? Sim, Tu faz. sim. O que eu vejo muito hoje também é que os profissionais, eles estão mecânicos. Eles só estão entregando o serviço, sabe?
Eles não estão fazendo aquilo que a gente foi ensinado a fazer, que era encantar o cliente, conversar com ele, trazer ele para o teu lado, criar uma conexão e uma sinergia com o teu trabalho. Além de só o trabalho, sabe? Agora eu vou te fazer outra coisa que eu acho que tu vai concordar comigo. Cara, tu é um cara foda. Tu é muito bom no que tu faz. Teu trabalho é impecável. Só que tu é arrogante. Tu é mal Ah, educado, né? Ah, tipo, tem uma soberba. uhum. A cliente te dá o direito de errar. Ah, nenhuma. Nenhum. E hoje ainda assim, tipo, tu pode pensar que hoje as clientes elas não entram no salão onde para descobrir se tu faz bem feito. E aí esse profissional, assim, que ele mesmo já se coloca numa posição Né? de. Então, assim, ó, eu sempre falo assim, ó, hoje na nossa profissão é 50-50. Hum, 50% é conhecimento do que tu tá fazendo. 50% é teu atendimento uhum. do que tu tá fazendo. Tu pode ser 40 e 60. Que vai dar Maior, certo ainda. vai dar certo. É. Se teu atendimento é melhor até mesmo do que tu entrega, o que tu entrega é bom. Uhum. É arroz e feijão, mas é bom. Cara, tu vai ter clientela. E tu vai ter o direito de errar. Porque como tu é carinhoso, tu é atencioso, tu trata bem, Ela vai te dar a segunda ela chance, vai né? te dar a segunda chance. Ela É, vai voltar pra tua cadeira. exato. E ela vai ter liberdade de chegar pra ti e dizer assim, ó, cara, olha só, tem como mudar isso da próxima vez, que Uhum. não gostei tanto. Se sente Se confortável, né? sente confortável. É. Sabe que eu comecei a analisar, né? Quando eu comecei esse processo de estudar os salões de beleza, o comportamento humano, começou com exatamente isso que tu tá falando. Eu olhava no salão, eu ficava parado olhando e vendo que tinham profissionais que eram muito bons tecnicamente. E outros que eram nota 6 o arroz com feijão. E o cara que era muito bom tecnicamente, ele não conseguia lotar uma agenda. Mas o cara que era o arroz com feijão, ele tinha 2 cadeiras, 3 auxiliar, agenda lotada e fila de espera. E aí eu comecei a analisar o que que esse cara faz de diferente. De diferente. Aí eu disse, o que que esse cara tem de diferente? Ele sabe atender muito bem e ele sabe vender. Se vender. Vender o seu serviço. E aí daí que até nasceu hoje um seminário que eu tenho, que eu tô fazendo no Brasil inteiro, né? Que é o Full Experience em Salon, que ele toca em atendimento e vendas. Justamente para o profissional entender que máquinas fazem atendimento e vendas. O que o ser humano faz hoje dentro de um salão de beleza é gerar experiência. E se ele não entender que não é só o serviço, que ele tem que gerar uma experiência que marca o cliente e que o cliente quer estar do lado dele, ele vai ser trocado. Cara, tu quer ver uma coisa que aconteceu comigo? Isso me marcou. Não faz muito tempo, tá? Ah, teve um dia que eu tava com a minha agenda, mas muito lotada. Muito lotada. E eu não consegui conversar com uma cliente. Conversei muito pouco. E a cliente voltou pra reclamar do cabelo. E eu juro, cara, eu peguei. Sentei com ela. A cliente reclamou, eu vou atender. Mesmo eu achando que tá bom, eu vou fazer. Eu peguei, sentei, conversei com ela. Que daí ela voltou num dia que eu não tinha ninguém. Tinha acho que umas 2 horas livre. E ela saiu amando o cabelo. E eu não fiz nada. E ela falou, cara, outra vez que eu vim aqui era mais pra conversar do que pra fazer cabelo. Eu tava precisando conversar. Acho que a grande maioria das vezes é, né? Cara, aquilo me chocou assim. Eu digo, meu, Porque tu entregou o que ela esperava, né? Que era a atenção. O que né? tinha faltado da outra vez Eu não entre... era Não serviço, era serviço. era Ela foi pra atenção. atenção, É. né? Eu tava com tempo, sentei, fui lá na rua no café, sentei, tomei Uhum. um café, a gente bateu um papo e coisa. Tipo, ela nem olhou pro cabelo. Porque não é, nunca foi o cabelo, né? Nunca foi o É. cabelo. Eu dou uma dica para os profissionais que é o seguinte: tu tem o teu serviço de corte que ele demora 1 hora. E no sábado, com a agenda lotada, tu vai demorar 1 hora. Tu vai fazer ele em 1 hora. Se a cliente vier na terça-feira, tu não pode, porque tu tem tempo,
fazer em 2 horas. Tu tem que fazer o teu serviço em 1 hora. E aí, se tu tem tempo, Senta e conversa. convida ela para sentar, conversar, trocar uma ideia. Porque ela tem que entender que o teu serviço, independente da hora que for, ele demora 1 hora. E, cara, outra coisa que eu faço, por exemplo, hoje em dia eu não lavo mais cabelo. Lavo. Mas Eu é a primeira coisa que a gente tenta se livrar no salão, né? É. Porque dói as costas, lavatório, não sei o que, tudo ruim. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela vai lá, ela marca escova. Ela diz, cara, eu não quero que tu escove meu cabelo, quero que tu lave. Quem vai secar, escovar, Não se vai interessa. sair de cabelo molhado, não interessa. Então, quanto tempo tu vai levar pra fazer minha escova? Cara, o tempo que tem pra fazer meu... Né? Tipo, e a escova, a minha auxiliar já me entrega praticamente pré-secado. E tu só coisa assim. finaliza. Só finalizo. É. Então, assim, pra ela, é aquilo ali, ela pede. O valor tá no lavado, né? Né? Mas se não der, pra ela tá tudo bem. Uhum. Sabe? Então, isso eu deixei muito claro a primeira vez que eu lavei, coisa, acho que não, acho que meu auxiliar tinha faltado, uma coisa assim. E eu lavei. E ela começou a pedir pra mim lavar. Eu disse, cara, olha só, tem dias que eu não vou conseguir. Ela disse, tá, então eu vou tentando até tu conseguir. Mas quando tu conseguir, tu lava. Eu disse, quando eu tiver tempo, eu lavo. Uhum. E eu, quando eu parei de lavar cabelo, eu perdi muita cliente. Cara, eu perdi mais de 50% da minha clientela quando eu parei de lavar cabelo. E por que tu acha que aconteceu esse efeito, assim? Por quê? Porque isso é uma dica super importante, né? A maioria dos profissionais hoje, eles não fazem esses trabalhos que são trabalhos que facilmente tu passa para um auxiliar, né? Como a pré-secagem, o trabalho de Cara, lavar. eu no lavar o cabelo, eu faço a cliente ter uma experiência. Uhum. Eu aprendi técnicas de shiatsu capilar, eu aprendi técnicas de massagem. Tipo, eu não falo quando eu tô lavando. Sim, tu criou uma característica naquele serviço que era só tua. Cara, eu não E que falo quando eu tô provavelmente lavando. muitas clientes acabaram ficando ali contigo por causa daquele momento, né? Quer identificar uma coisa? Pô, o que tem de almoço hoje? Tu trouxe tua marmita? Cara, É, a cliente tá aqui embaixo, presta numa atenção nela, cuba, né? e tu tá gritando em cima. Uhum. Aquele eco faz assim, ó. Aquela experiência com a aguinha quente. Cortou, né? Cortou. Uhum. E às vezes pode até não ser uma coisa tão agressiva como uma conversa paralela assim. Mas qualquer conversa paralela que tu faz, né? Pode até ser do trabalho mesmo. Ó, tem toalha. Tem toalha. Onde é que tá o shampoo, não sei do que. Pode ser uma coisa do trabalho, mas ele vai quebrar a experiência. A né? minha Porque ela resposta. tá absorvida ali, né? A minha resposta. Tem toalha. Onde é que tá o shampoo? Pra não quebrar. Tipo, eu não abro a boca. Uhum. Então, isso é uma coisa que falta, É. não tem. E Mas tem uma dica aí, ô, Léo, que é o seguinte, tá? Hoje que eu tô fazendo as mentorias, né? Fazendo mentoria tanto para profissional como para salão, eu percebo que um dos maiores problemas dentro dos salões e das empresas em geral, né? As pessoas não sabem o que esperam delas. Muitos dos auxiliares, eles não sabem o que eles têm que fazer. São passadas coisas para eles de qualquer jeito. Tu tem que lavar cabelo, tu tem que escovar, tu tem que desembaraçar, mas eles não passam por um treinamento e acompanhamento, porque a maioria dos profissionais não tem o que a gente tem da didática de passar isso. E eles vão... Mas tu sabe que eu tenho didática, né? Não, tu tem. Tu tem porque tu é um cara que vem de educação. Então tu tem essa facilidade de passar de forma didática, né? Tá. E se eu te falar que hoje, a auxiliar que eu tô, ela é maravilhosa. Só que ela não consegue fazer massagem na cabeça de ninguém. Ela não consegue. Já tentei, já te expliquei, já voltei, já deita aqui, lavo, volta, aqui tá os pontos, assim, movimentos assim. Não consegue. Não consegue. Pro resto, Ela faz tudo. faz tudo. É. Aí é tu encaixar, né? Aí é a história de tu saber, não, ela serve pra tal coisa, né? Eu aprendi uma vez com um profissional, ele dizia, tu tem que ter 3 tipos de
de auxiliar, né? Se tu puder ter os 3, é o ideal. Tu não pode ter os 3 iguais. Tu tem que ter um auxiliar, que é aquele que tu tem que dar todas as informações. Tu disser pra ele assim, ó, lava o pote, seca, guarda no armário e fecha a porta. E depois tu pode sair daí. Se tu não falar um dos comandos, ele não vai fazer. Tem um outro que é aquele que trabalha, e ele nunca acha que tá pronto pra virar um profissional. E tem aquele que ele entra e rapidamente ele tem o feeling do negócio e tu não segura ele muito tempo. Ele é o cara que vai decolar muito rápido. Freio. Ele vai decolar muito rápido, tu sabe? Ó, esse aqui só tá passando porque ele vai decolar, ele vai ser muito bom, ele vai ir. E aí eu aprendi com esse profissional que os 3 te ajudam, do jeito deles. Ele diz, hoje eu tenho os 3, eu tenho esse aqui que eu tenho que dizer pra ele, cara, tu pode levantar da cadeira. Porque senão ele não levanta. Mas se eu disser pra ele tudo que ele tem que fazer, ele faz super bem feito. Me dá trabalho, porque eu tenho que dizer pra ele o que ele tem que fazer, mas ele faz. Ele faz. Às vezes o artista não faz. Porque ele acha o jeito dele de fazer e às vezes até quebra a experiência do cliente. Mas o que eu vejo disso tudo é adaptar as pessoas às realidades que elas podem realmente performar bem, né? Eu aprendi a conhecer a pessoa É. pra depois conseguir saber como direcioná-la dentro, e posicionar ela dentro do salão. E aí tu elimina o teu estresse, né? Cara, tu para de sofrer. Para de sofrer, porque tu não manda ele fazer. Eu brinco que a nossa expressão daqui, né? Tu não vai fazer a ovelha voar. Tu quer que voe, compra um passarinho, mas não pede pra ovelha voar, ela vai ficar triste e tu também. Não dá. Eu ouvia, a expressão é, se tu tenta fazer um burro voar, o problema tá no o burro aí, que não voa é quem? O burro que não tá voando ou tu que pediu pra ele voar, né? Então, cara... Exatamente. Cara, mas assim, a gente estamos se encaminhando aqui, né? Tu não vai acreditar, mas já passou mais de 1 hora que a gente tá conversando. Falei, o papo vai, né? O papo vai. É, história de salão. Eu queria que tu passasse assim pro pessoal quais foram as principais dificuldades, né? E a tua mensagem, assim, de tipo, ó, vai acontecer isso aqui, vai ser difícil. Em alguns momentos a gente vai pensar em fraquejar, né? Cara, fraquejar a gente todo dia, velho. Todo dia tem isso, Todo né? dia. Mas Eu qual não é, quero mais, não quero mais, não quero mais. qual é o teu conselho, assim, pra galera não desistir e, né, poder errar, mas continuar, né? Cara, aonde tu quer chegar? Onde tu quer chegar? Porque a nossa profissão ela não tem limite. Ela não tem limite. Só tem que escolher o caminho. Como é que tu vai fazer isso? Eu já tive 3 salões. Já quebrei 3. Cada um que eu quebrava, eu não quebrava pelo mesmo motivo. Aquele motivo que eu quebrei, Tu não quebrava mais não o outro. quebrava mais. Aquilo lá ia... Aprendi, né? Aprendi. A descobrir um novo jeito de quebrar. Daí descobri que, porra, tem como dar errado por aqui. Né? Então, assim, eu aprendi... Tudo que eu aprendi foi no acerto e erro. Né? Algumas coisas... Eu sempre ouvi pessoas... Sempre pego... Até hoje eu escuto pessoas que estão melhor do que eu e coisa. Eu pergunto, eu questiono. Né? Então pergunta, questiona. Né? Busca ajuda, né? Busca ajuda. Que é a brincadeira que eu faço até hoje. O não, eu já tenho. Cara, eu sempre vou partir para humilhação. Sempre. Eu gostei dessa, eu nunca tinha escutado essa daí. O não eu já tenho, agora eu vou partir pra humilhação. Essa é muito boa. Pra quê? Então... Cara, assim, ó, obrigado de coração, né? Por te chamar aos 45 do segundo tempo. Mas eu sempre admirei muito o teu trabalho, né? Em todas as áreas, Obrigado. não só do salão, como também da parte de educação. Pra mim, tu foi uma das referências ali. Quando eu tava começando a virar educador, tu já tava ali na jornada, né? E sempre que eu te levei pra fazer algum trabalho, os clientes sempre se encantaram com o teu método de educação. Então, quero te agradecer de coração. Muito obrigado. Sucesso na trajetória. Pra nós. E vocês que acompanharam até agora, eu espero que vocês tenham gostado muito das histórias aqui. Isso aqui é só um começo. A gente tem uns projetos também, o Léo e eu, pra gente tocar umas coisas aí que vocês vão gostar. Em breve vai aparecer na rede social aí que a gente vai fazer. E se inscreve aí no canal, né? Curte o episódio, compartilha com quem vocês acreditam que precisa ouvir, né? O que nós falamos aqui, para que a pessoa se motive também. E ativa a notificação.
acompanhe a nossa jornada e toda segunda-feira a gente vai ter conteúdo novo aqui, falando um pouquinho da trajetória desses grandes profissionais e mais uma vez reforçando, você pode errar, mas não desiste, tá bom? Até semana que vem, um grande abraço.